Bom dia a todas e todos. Nós estamos iniciando o nosso segundo webinário sobre organização da campanha política. É um prazer tê-los aqui na nossa sala, né? Temos hoje um grande discussão, debate, né? Que vai ser muito bom. Nós temos aqueles nossos avisos de praxe que todos os espaços precisa ter, são as nossas regras de convivência. Então, primeiro, registrem as suas presenças no chat, nome e município. É muito importante que a gente saiba, tenha esse registro em função também da certificação que vocês vão receber ao final de todo o projeto de formação, tá? Os nossos microfones permanecerão desligados, como é usual. Vocês todas já estão bastante acostumadas a participar desse tipo de webinários, né, de seminários agora. E uma coisa que foi falada há pouco e que eu preciso repetir a vocês, durante a apresentação da professora Adriana, vamos desligar também as câmeras, tá? Vocês vão ficar ouvindo e vendo, óbvio, né? Porque nós precisamos ter na mesma tela a fala a apresentação e a fala e as intérpretes de Libras, tá? Senão, se ficar todo mundo, a gente perde a intérprete. Então, é importante que a gente tenha a intérprete. Outra coisa, foi criado um grupo de WhatsApp, Mulheres na Política. Vocês já devem ter recebido, e é importante que vocês aceitem permanecer nesse grupo, porque vai ser através dele que vocês vão receber todas as informações que vão ter maior fluidez, tá? Inclusive, as aulas, as palestras que são apresentadas, o conjunto, né, os slides, serão encaminhados para vocês neste grupo, tá bom? Ele vai ficar na plataforma, né, como todos os demais materiais, mas para ter maior rapidez, vocês vão receber os slides por este grupo, tá bom? Agora, é um grupo fechado, onde só a administradora faz as postagens, tá? Porque nós estamos com quase 200 pessoas, né? Então, para poder manter a organização no grupo, apenas a administradora fará as postagens de mensagens, tá certo? Então, as perguntas, né, são feitas pelo chat, vocês... vamos ter o Hércules trabalhando conosco agora, né? Mais tarde a Luísa também vai chegar, e nós estamos, então, vamos estar recolhendo essas perguntas, o Hércules, e repassando para a professora Adriana e para mim, para depois, na hora do debate, a gente poder discutir, enfim, e responder, tá? Se nós tivermos tempo, que não sei, mas enfim, se tivermos tempo, faremos inscrições para perguntas oralmente. Mas aí eu aviso no momento, tá? Quando for começar as inscrições para perguntas orais, mas não sei, é uma coisa que está ficando apertada. A gente pensa que não, mas 1h30 passa rapidinho. Tá? Então, estamos com intérpretes de Libras, e isso no sentido de garantir o direito à comunicação, às pessoas, para que tenham acessibilidade, essas pessoas com deficiência auditiva tenham acessibilidade. Nosso encontro está sendo gravado, né? E por isso, então, nós vamos dar início, tá? Mais uma vez agradecendo a presença de vocês e convidando a professora Adriana Mota para apresentar esse nosso tema, que é organização da campanha política. Eu vou ler aqui a apresentação da Adriana, mas a Adriana é uma velha amiga, velha não porque ela é novíssima, né? Mas, enfim, é uma amiga de muito tempo, uma pessoa maravilhosa, que grande parte de vocês já tem conhecimento de todas as falas que ela tem, mas daquela forma bastante formal, né? Forma formal é ótimo, mas tudo bem. A Adriana Mota é socióloga,
é pedagoga, ativista da Articulação de Mulheres Brasileiras e do Fórum Fluminense Mais Mulheres na Política, com experiência em coordenação e administração financeira de campanhas femininas. Tá? Então, a Adriana tem uma larga experiência nesse impulsionamento das campanhas femininas, tá certo? Adriana, então, bom dia mais uma vez e com você a palavra. Obrigada, Ângela, por essa apresentação generosa, afetuosa. Bom dia a todas, bom dia a todos. De fato, eu gosto de ser uma velha amiga, Ângela. Para mim, na verdade, a nossa amizade transcende os espaços institucionais que a gente ocupa, mas eu tenho um carinho muito grande pelo IBAM. O IBAM é muito importante na minha formação como pessoa, como profissional. Eu nunca canso de dizer que a primeira vez que eu entrei no IBAM foi em 1992, então já se vão aí mais de 25 anos de colaboração mútua. Então o IBAM para mim é uma casa querida, é um lugar de conforto e afeto. Então eu sou uma velha amiga do IBAM mesmo, de coração. E cumprimentando você, cumprimento aqui toda a equipe do projeto, né, todas as coordenadoras, os colegas da equipe do IBAM que estão aqui viabilizando esse espaço de formação, que é um espaço tão caro para as mulheres na política. Né? E eu ouso dizer que, na verdade, esse momento agora, que é um momento que a gente possibilitou através de recursos de emenda parlamentar, na verdade é uma prática cotidiana do IBAM, né? A formação de agentes políticos, de pessoas que atuam no legislativo ou querem atuar no legislativo. Acho que esse tipo de formação já faz parte mesmo daquilo que o IBAM faz de melhor, né? Que é contribuir para os municípios em todos os espaços possíveis. Queria cumprimentar também aqui as minhas colegas professoras Débora Tomé e Udete Pereira de Mello, são as que eu estou vendo aqui agora na sala, mas tem outras professoras que também vão participar ao longo desses encontros conosco. Cumprimentar a Paola Mota por esse importante trabalho de interpretação de Libras, que para mim também é algo que eu valorizo bastante, a gente poder fazer formações e uma educação mais inclusiva possível. Para mim, pronto, estava congelada a imagem da Paola, mas já destravou aqui para mim. Eu hoje vou falar um assunto com vocês, que é um assunto um pouco mais técnico e que é um assunto que assusta, às vezes, as pessoas, particularmente as mulheres, né? E isso tem a ver também com as questões de gênero, né? Porque tem a ver com a organização da campanha, tem a ver com recurso financeiro, tem a ver com prestação de contas, tem a ver com como a gente consegue colocar a campanha na rua de forma correta, sem enfrentar muitas dificuldades e problemas que podem até, no futuro, inviabilizar a continuidade da carreira política. Né? Eu vou pedir a Rosemary de Souza, minha colega e irmã, de muitos e muitos anos e aventuras, para colocar, por favor, a apresentação no ar. E já vou informando também que essa apresentação vai ser disponibilizada, assim como as outras apresentações, as que já passaram e as que ainda virão, porque a ideia do curso é que vocês também tenham acesso a esse material ao longo aí da formação de vocês, né? Então, como a Ângela apresentou, eu sou pedagoga, eu trabalho com processos políticos eleitorais, já fui coordenadora de campanha, já fui administradora financeira, já fui responsável por prestação de contas, gosto muito do momento eleitoral, da campanha política, da mobilização de mulheres, faço parte de algumas articulações que têm como objetivo também fortalecer a participação das mulheres nos espaços políticos, não só como candidatas, mas como coordenadoras de campanha, como administradoras, como mulheres que estão construindo espaços de poder em diferentes lugares. Pode passar o primeiro, por favor, Rose.
Vamos começar falando um pouquinho da gestão da campanha, que, na verdade, essa gestão vocês já devem ter planejado, a gente já está no momento de campanha, né? A campanha começou agora no final de setembro, oficialmente, né? A propaganda eleitoral e a campanha oficial começou no finalzinho de setembro. Pode passar mais um, Rose. Eu vou trazer aqui algumas pontuações, algumas dicas e sugestões sobre a gestão da campanha, que vocês podem ir também adequando de acordo com as campanhas que vocês estão trabalhando ou que vocês são a candidata, né? Uma coisa muito importante para todas as pessoas que trabalham com política, que fazem campanha, que se candidatam ou que pedem voto para quem quer que seja, é ter uma rede de contatos sempre atualizada, organizada, de preferência uma rede de contatos que você consiga, inclusive, separar por temas, que você consiga acessar de forma fácil e entender quem são essas pessoas que estão sendo mobilizadas na sua rede de contatos, e isso deve permanecer, mesmo que nessa eleição você não consiga se eleger, né? A gente sabe que a carreira política de homens e de mulheres, ela é feita a partir da formação de uma persona política, né? Existe a Adriana, dona de casa, mãe do Flávio, casada com o Paulinho, que trabalha em tal lugar, mas existe também a Adriana Mota, que tem página no Facebook, que tem perfil no Instagram, que tem uma personalidade política que vai ser conhecida das pessoas. Então, com relação à rede de contatos, a perfis em redes sociais, é importante que vocês mantenham esses contatos animados, ativos, alimentados de informação sobre o seu trabalho político, mesmo que nessa eleição você não consiga ser eleita. Tá? Então, essa é uma dica. Passada a eleição, não abandone as redes sociais, não abandone a sua rede de contatos. Continue com essas pessoas envolvidas e engajadas nas coisas que você acredita, né? Uma outra coisa também muito importante é que a rede social é um espaço que é privilegiado nesse momento em que a gente está vivendo particularmente, mas não só, né? Nos momentos anteriores, né, na eleição de 2018, na eleição de 2016, as redes sociais já foram muito utilizadas para campanha política, para propaganda, para discussões, e nesse momento mais ainda por conta da singularidade que a gente está vivendo, né, da questão de saúde sanitária. Então, acompanhe debates, participe de várias redes sociais, use as redes sociais para obter informações que te interessam, se posicione na rede social sobre aqueles temas que são caros para você. Então, programe direitinho as suas postagens, as suas aparições, interaja com as pessoas que comentam nos posts que você faz, as pessoas gostam disso. E fique atenta também às publicações, aos eventos, às postagens que o seu partido faz, para que você possa também participar desses eventos, dessas postagens, para que você possa divulgar isso pelas redes sociais e interagir com as pessoas que estão ali, né? Isso também é muito importante. Uma outra questão é que nas redes sociais, a gente sabe também, existem muitas oportunidades para discurso de ódio, né? Para discursos ofensivos. Eu acredito que algumas pessoas aqui, principalmente mulheres, já podem ter se deparado com esse tipo de situação. Então, se você for ofendida nas redes sociais, você pode denunciar essa ofensa, né? Você precisa saber que isso pode acontecer, inclusive, vindo de pessoas que, na verdade, são perfis que existem só para isso. Então, muitas vezes, não é uma ofensa realmente particular e que você deva tomar isso como algo principal da sua vida, né? Você ficar tão mobilizado emocionalmente, mas você pode denunciar as postagens e publicações, os comentários, e também você pode buscar reparação. Já existe legislação prevista para esse tipo de ofensa nas redes sociais, né? Para discurso de ódio, e depois eu vou a gente vai disponibilizar para vocês
algumas referências nesse sentido. Pode passar, Rose, por favor. Sobre a equipe da campanha, é importante que a gente leve em consideração que as campanhas têm tamanhos diferentes, as campanhas têm recursos diferentes, né? A gente está falando de mulheres que vão ter acesso a algum tipo de recurso e outras que vão ter acesso a pouquíssimos recursos. Então, o que eu vou orientar aqui, na verdade, vocês vão adaptando de acordo com a realidade de vocês e com o que é possível vocês implementarem. Nas campanhas, a gente precisa tomar muito cuidado com comunicação, e esse vai ser o tema da próxima aula com a professora Débora Tomé, porque a comunicação ela é fundamental para dentro da sua campanha e para fora. Durante muito tempo, as comunicações de campanha elas foram comunicações, em alguns aspectos, até negligenciadas. E a gente precisa cada vez mais colocar a comunicação como algo importante, fundamental, porque a quantidade de informação a que as pessoas têm acesso hoje por meios digitais é muito grande, né? Eu acredito que a agenda de vocês já esteja tomada de lives, de webinários, de cursos online, de participação em coisas, enfim, digitais. A vida digital da gente está muito ocupada. A gente precisa ter uma comunicação assertiva, de qualidade, que seja uma comunicação que também fale para dentro da campanha, que exponha aquilo que é fundamental para você, para a sua campanha, porque você acredita. Em termos de equipe, além de você ter essa equipe de comunicação, que muitas vezes você pode, inclusive, ter uma equipe de comunicação compartilhada, né, do seu partido, gerando conteúdo para você e para outras candidatas, né, e aí isso fica a cargo de cada modelo de campanha. Existem algumas possibilidades, né, dentro da campanha de você ter coordenador de campanha, administrador financeiro, agendeiro ou agendeira, que é aquela pessoa que vai cuidar da sua agenda e marcar os compromissos para você, pessoas que vão estar na rua fazendo panfletagem, distribuindo material. De qualquer forma, é muito importante dizer que todas nós vamos estar envolvidas de alguma maneira em todos esses processos, né? A candidata também vai entregar panfleto, a candidata também vai opinar na agenda e falar, não, esse lugar aqui é prioridade para mim, eu preciso de uma agenda urgente para esse espaço. Por isso que a comunicação interna ela tem que estar muito bem organizada, ela tem que estar fluindo, ela tem que estar muito bem focada naquilo que é importante para a candidata e para esse projeto político, né? Então, todas essas possibilidades, né, que eu apresento aqui, na verdade, elas têm que ser adaptadas ao seu modelo de campanha e com aquilo que você acha que é mais importante. Então, pode ser que nesse momento ter pessoas distribuindo material na rua não seja tão importante quanto ter gente cuidando das suas redes sociais, né? São escolhas políticas que você vai fazer de acordo com as suas possibilidades, né? E de acordo com o seu perfil de campanha. Pode passar também, Rui, por favor. Vamos falar um pouquinho agora de recurso financeiro. Que eu acho que essa parte de recurso financeiro, de prestação de contas, é ainda muito nova, né, para todas nós. Em 2018, a CEPIA, que é uma ONG do Rio de Janeiro, fez uma consulta ao STF com a seguinte indagação. Existe a lei de cotas, e a lei de cotas determina que pelo menos 30% das candidaturas aos cargos proporcionais tenha a presença de um dos sexos, 70% de outro sexo, né? Geralmente 30% de mulheres, 70% de homens. Ora, se existe essa lei que determina um percentual de mulheres que precisa ser candidata, essa lei também tem que ser aplicada ao tempo de televisão e ao recurso que o partido arrecada para fazer a campanha política. Nessa consulta que o STF examinou,
na verdade, o STF falou, sim, vocês têm razão. Então, a partir de 2018, as eleições tiveram essa mudança com relação aos recursos e ao tempo de TV. Então, de 2018 em diante, o que a gente vê é que, no mínimo, 30% do recurso público utilizado em campanha eleitoral tem que ser destinado às candidaturas de mulheres. Isso já é uma decisão do STF. Esse dinheiro não vai cair na conta se você não fizer o requerimento ao partido. Você tem que preencher um documento, os partidos orientam as suas candidatas, se os partidos ainda não fizerem isso, procurem saber como fazer o procedimento. As mulheres candidatas têm que requerer formalmente esse recurso. Se não houver essa requisição por escrito, a gente vai ter mais dificuldade de acessar esse recurso. O financiamento da campanha, ele tem como principal fonte de recurso os fundos públicos, que são 2 fundos. Um deles é o fundo partidário, e que os partidos recebem ao longo do ano inteiro e que podem usar em várias atividades e também aplicar nas eleições, mas vejam que o fundo partidário não é exclusivo para a campanha eleitoral. Muitas vezes o fundo partidário, como ele é recebido ao longo do ano inteiro, ele é comprometido com várias ações e não se planeja, na verdade, a utilização desse fundo para a campanha eleitoral. E o outro fundo, que é o fundo que mais tem sido usado para a campanha, é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, que são recursos que vêm para serem utilizados 100% em campanha eleitoral. Eles não podem ser utilizados para outras ações. Eles não podem ser utilizados pelo partido, por exemplo, para fazer atividades relativas ao empoderamento das mulheres na política. Eles têm que ser utilizados única e exclusivamente em campanhas eleitorais. Esse fundo vai para a conta das candidatas e dos candidatos, nessa proporção que eu mencionei para vocês, né? 30% desse fundo tem que ser entregue às campanhas de mulheres, de acordo com a estratégia de cada partido, no ano da campanha, no ano eleitoral, portanto, este ano, e ele vem da direção nacional. Então, se você é filiada a um partido político aqui no Rio de Janeiro, você vai ter que preencher a requisição solicitando os 30% de recursos do FEFEC para a sua campanha. Essa requisição vai ser encaminhada, direcionada, né, à direção nacional, e a direção nacional vai repassar para a sua conta de campanha. Então, você precisa já ter a conta de campanha aberta, e nesse momento todas as contas já devem estar, né, porque o prazo para abrir a conta de campanha, inclusive, já passou, foi dia 26 de setembro. Então, a conta aberta já é uma das condições para você receber o recurso. A distribuição desse recurso dentro dos partidos políticos fica a cargo de cada partido. Um partido pode decidir, por exemplo, que os 30% de campanhas, os 30% de recursos para mulheres vão ser distribuídos entre as 10 mulheres que tiveram os melhores resultados eleitorais em 2018. Sei lá. Um outro partido pode decidir que esse 30% vai ser dividido igualmente entre todas as mulheres. Um outro partido pode decidir que esses 30% vão ser divididos 10% para mulheres negras, 10% para mulheres com deficiência, 10% para as demais. Ou seja, o STF, quando decidiu que essa regra deveria ser aplicada a partir da eleição de 2018, deixou a cargo dos partidos políticos a definição sobre como essa divisão vai se dar internamente. Não existe uma orientação única sobre essa divisão.
Cada partido político tem que organizar a sua forma de dividir esses recursos, tá? Pode passar, por favor, Rose. Uma questão que é muito importante lembrar a todos aqui é que a prestação de contas é obrigatória. Todas as candidatas devem prestar contas, tá? Mesmo a candidata que não conseguiu se eleger nesse pleito, mesmo a candidata que desistiu da sua candidatura, se ela iniciou o processo de candidatura e obteve um CNPJ de campanha, ela precisa prestar contas. Estou falando sempre aqui de ela, mas na verdade a prestação de contas é para elas e eles, tá? Mas vou sempre aqui me referir a mulheres, porque esse é o objetivo do nosso encontro aqui, mulheres mais fortes na política. Então, prestar contas é obrigatório. A partir do momento que você conseguiu o seu CNPJ de campanha, independente de você levar a sua campanha até o final ou não, independente de você conseguir nessa campanha se eleger ou não, é preciso prestar contas, tá? Então, além de incorporar essa atividade da prestação de contas como uma atividade obrigatória, existem prazos para a prestação de contas ser entregue. Na verdade, a prestação de contas ela tem duas etapas, né? A primeira é uma prestação de contas parcial, que vai acontecer de 21 a 25 de outubro, com os gastos que ocorreram anteriormente à data de 21 de outubro, e depois a prestação de contas final, que é no dia 15 de dezembro. Todas essas datas que eu estou citando aqui, gente, são datas que foram adaptadas a partir da emenda constitucional que adiou o calendário das eleições, né? Vocês estão cientes de que houve essa mudança no calendário eleitoral e essa mudança impactou, obviamente, tudo que tem a ver com a eleição. Então, a data, né, para conseguir fazer o registro da sua candidatura mudou, né, para a abertura da conta e para as prestações de conta também. Então, 21 a 25 é o primeiro momento em que sua prestação de contas parcial precisa ser enviada para os tribunais. E 15 de dezembro é o prazo final para prestar contas de todo o período eleitoral, de todos os gastos de campanha que você fez. Seja ele com recurso que você conseguiu do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, seja com recursos que você captou por meio de doações de pessoas físicas. Os principais marcos legais para orientar a prestação de contas são, primeiro, a Lei das Eleições, que é uma lei de 1997 e que, enfim, até hoje é a lei que mais a gente recorre, né, no panorama geral das eleições, e lá tem os artigos de 28 a 32 que falam sobre prestação de contas, e tem a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que fala sobre a arrecadação e os gastos de recursos pelos partidos políticos e por candidatos e candidatas, e que também vai falar sobre a prestação de contas. Essas duas leis, e mais outras que eu vou citar aqui, elas estão mencionadas no final dessa apresentação como referências bibliográficas, e quando esse conteúdo também for disponibilizado para vocês, vocês vão poder acessar as leis, as resoluções, enfim, todos esses marcos legais na íntegra. Mas quem tiver super com pressa de conhecer, já anota aí o número dessa resolução e da lei e depois consulta com calma o que está escrito nesses marcos. Pode passar, Rose. As campanhas têm um limite de gasto, tanto para quem concorre ao cargo de prefeita, de vice-prefeita, quanto para o cargo de vereadora. Esses limites, dificilmente a gente vai chegar nesses limites, eles não são limites muito baixos,
Mas se a gente está falando de uma campanha prefeita, por exemplo, né, que tem uma grande repercussão, é importante ficar ligado nisso. Uma campanha vereadora, né, que tem uma grande movimentação de recursos, é importante ficar ligado nisso. E esse limite de gastos também houve uma alteração, né, no prazo para divulgação, mas ele já está disponível numa tabela do TSE, que mostra lá para cada cidade qual é o limite de gastos. Então, se vocês quiserem olhar, vocês podem digitar lá no Google, TSE, tabela limite de gastos nas eleições 2020. E aí vai vir essa tabela com todos os municípios separados pela unidade da federação, e você vai poder olhar lá, em Duque de Caxias, qual é o limite, em Niterói, qual é o limite, em Búzios, qual é o limite, né, em Cabo Frio, qual é o limite, vai estar tudo escrito lá direitinho, se vocês tiverem essa necessidade. Uma coisa importante também para dizer para vocês, que como os gastos de campanha são gastos que vêm, na sua maioria, de recursos públicos, tudo que se refere a esses gastos também são contas públicas, né? Então, a prestação de contas que uma candidata faz, seja para qual cargo for, fica disponível no site do TSE, né? Existe lá um sistema de informações de contas, esse sistema dá acesso ao que foi prestado contas de todas as pessoas que são candidatas, né? E a própria prestação de contas, que alguns anos atrás era feita no papel, né, juntando lá os recibos, as coisas todas, em grandes processos, pilhas e pilhas de papéis, hoje ela é toda feita de modo digital. Existe o sistema de prestação de contas eleitorais, né, que os contadores e as contadoras têm acesso a esse sistema. E nesse sistema, então, é que se alimenta a prestação de contas. Veja que, por mais que eu tenha falado, né, que existe um momento, em outubro, de 21 a 25, em que vai ser feita a primeira prestação de contas parcial, a gente não precisa deixar para esse período, né, buscar as documentações, né, as notas fiscais, enfim. E isso deve ser feito ao longo de toda a campanha. Se você usou algum recurso para fazer bandeira, você já tem que ter as notas fiscais, você tem que ter tudo organizado antes do momento dessa prestação de contas oficial, né? Então, a prestação de contas é algo que vai acompanhar a campanha da candidata do dia 26 de setembro até o dia final do último prazo para a prestação de contas. A gente precisa ter organizado todo o material, toda a documentação que essa prestação de contas exige. Senão, na hora da gente fazer isso, a gente pode ter muita dificuldade, né, de recuperar os arquivos, os documentos, enfim. Então, a prestação de contas ela é uma preocupação que deve ser permanente. Não preocupação do sentido, ai meu Deus, eu estou estressada com a prestação de contas. Coloque algumas pessoas para tomar conta disso para você, para te ajudar nisso, porque é um momento importante, né? Como eu disse, a prestação de contas é obrigatória e o fato das pessoas não prestarem contas pode gerar a impossibilidade de se candidatar novamente, né? Então, é importante prestar contas e estar atenta a isso. Pode passar, Rose. Uma coisa muito importante, eu falei lá atrás, né, que você pode ter panfleteiro, você pode ter uma pessoa para cuidar da sua rede social, você pode ter uma secretária ou um secretário, você pode ter, sei lá, segurança, você pode ter, enfim, mestre de cerimônias, não sei. Você precisa sempre ter cuidado com as contratações, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Uma boa prestação de contas é feita com material de qualidade, organizado e coletado ao longo de todo o processo eleitoral. E se você for contratar uma pessoa física, você tem que checar se o CPF dessa pessoa está válido e fazer um contrato identificando os prestadores, né, quem é que está prestando esse serviço para você, em que local essa pessoa vai trabalhar, quantas horas você está contratando de trabalho,
e quais são as atividades executadas. Então, você vai ter um contrato, por exemplo, para panfleteiro, que vai trabalhar na zona norte do Rio de Janeiro, de 9 da manhã às 3 da tarde. Estou chutando isso aqui, estou dando um exemplo, tá? E a atividade vai ser distribuir material de campanha confeccionado de acordo com as regras eleitorais e vai colocar lá qual é o prazo dessa contratação e o preço, tá? É importante que essas pessoas contratadas assinem esse contrato com você, porque isso vai ter que ser postado no sistema de prestação de contas, né? Esse contrato vai ter que ter o mesmo valor do pagamento que você fez para essas pessoas, certo? Isso é o básico, né, da informação, e tem que estar com as datas dentro das datas do período eleitoral. Você não pode pagar uma pessoa agora por um serviço que ela prestou, por exemplo, em agosto, né? A campanha começou dia 26 de setembro, a sua conta foi aberta numa determinada data, não sei qual é a de cada uma, mas até o dia 26 de setembro. Então, você vai colocar na sua prestação de contas coisas que aconteceram após esse período da conta aberta no banco, após esse período da possibilidade de propaganda eleitoral e usando um contrato que esteja vigente com todas as especificações que eu menciono aqui. O mesmo se aplica ao contrato que você vai fazer com pessoas jurídicas. Por exemplo, eu contratei uma empresa para alugar 3 computadores e 3 impressoras e uma máquina de Xerox. Essa empresa tem que ter um CNPJ válido, tá? E aí você faz também um contrato com os mesmos padrões. Identifica o prestador de serviço, o local em que esse serviço vai ser prestado, as horas em que você, se for um serviço prestado por horas, né? Ou o tempo que esse serviço vai ser prestado, qual é o serviço e o preço contratado, tá? Pode passar, por favor. A arrecadação de recursos também é algo que tem algumas regras que é importante a gente ter em conta. Como eu falei, existem hoje, né, os 2 fundos públicos que são os maiores, são as receitas maiores de campanha, né, que é o fundo partidário e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mas também é possível ter doações de campanha. Importante ter em conta que pessoa jurídica não pode doar para campanhas eleitorais. Isso é vedado pela legislação brasileira. Pessoas físicas podem doar, tá? Dentro de um limite que tem a ver com a renda dessas pessoas. Tá? Isso tudo está na legislação e vocês podem consultar. Mas, basicamente, é importante ter em consideração isso. Pessoa jurídica, empresa, não pode doar para campanhas eleitorais. Tá? Como são 3 as fontes principais de financiamento de campanha, as candidatas podem, se desejarem, abrir 3 contas bancárias. Se abrir uma conta só, essa conta tem que ser usada para uma fonte só de recurso. Tá? Se você abrir 3 contas, você vai usar uma conta para o fundo partidário, caso o seu partido tenha recursos para doar para a campanha, uma conta para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e uma terceira conta para doações para a campanha. A gente não pode receber todos os recursos dentro de uma única conta, tá? É preciso ter contas distintas para recursos que vêm de fontes distintas. E uma outra coisa importante é que sempre que entrar algum recurso na sua conta de campanha, qualquer conta que seja, esses recursos recebidos para o financiamento da sua campanha precisam ser informados
à Justiça Eleitoral, né? Então, após, no máximo, 72 horas que o recurso entrou na sua conta, o seu contador tem que informar, por aqueles sistemas de informação que eu já mostrei aqui, que você recebeu alguma doação de campanha e que essa doação veio esse informe ele tem que ser identificado, tá? Qual é o CPF da pessoa que doou, o nome da pessoa que doou, porque as pessoas que doam para campanhas eleitorais, elas precisam receber um recibo eleitoral. Toda vez que você doa, né, que você contribui para uma campanha, você recebe esse documento, né, constatando a sua doação, é um recibo de doação. E toda vez que você, como candidata, recebe essa doação, você gera o recibo eleitoral. E que, inclusive, essas informações elas vão ser utilizadas posteriormente para o imposto de renda. Então, a emissão do recibo eleitoral é obrigatória para toda e qualquer arrecadação de recursos, inclusive se é a própria candidata que doa para a campanha dela. Eu reservei R$3.000 para a minha campanha, então eu vou doar esse dinheiro e esse dinheiro vai gerar um recibo para mim mesma. Isso também é possível, tá? E uma outra coisa muito importante é que quando a mulher que é candidata requer ao partido receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha de acordo com aquela cota que as mulheres têm direito, e ela recebe esse recurso não pode, em hipótese nenhuma, custear a despesa de candidatos do sexo masculino. Tá? Isso tem sido tem tido uma atenção muito especial, né, dos tribunais eleitorais, dos ministérios públicos eleitorais, porque a gente sabe que algumas candidaturas femininas podem ser coagidas, podem ser, enfim, de alguma forma pressionadas, né, por ter esse recurso a financiar material de campanha para homens, impulsionamento de publicação de homens, contratação de pessoas para campanhas de homens. Se isso for feito, a candidata vai ter um problema na prestação de contas, porque o recurso do FEFEC destinado às mulheres tem que ser gasto com a candidatura das mulheres. Tá? Então, mesmo que você receba na sua conta e você goste muito de um candidato e acha que ele também precisa ser eleito, você não pode financiar nada da campanha desse candidato. A única exceção aqui é quando a gente tem, por exemplo, uma candidata mulher a prefeita e ela faz material com os candidatos a vereador, homens. Nesse caso, o material é dela, mulher, junto com eles. Isso pode ser feito. Agora, só dele, impossível, tá? Não é permitido. Isso vai gerar problema na sua prestação de contas e esses problemas podem ser possíveis de serem resolvidos ou podem gerar mesmo uma desaprovação da sua prestação de contas e isso é uma dor de cabeça bem grande, né? Os problemas vão desde devolver o recurso que foi utilizado até, por exemplo, não poder se candidatar novamente. Pode passar, Rosa. Como eu já falei, doações financeiras elas têm que ser comprovadas, elas têm que ser identificadas. O documento o documento bancário, né, transferência, tem que identificar o CPF do doador, né? Doações de recurso com origem não identificada também não são permitidas, isso tem que estar explícito, né? Aqui, a única exceção para CNPJ é quando o partido faz a doação para a mulher, né? O partido ele tem um CNPJ e não um CPF, mas volto a dizer, empresas privadas não podem fazer doação, empresas públicas não podem fazer doação
e também não é permitido fazer doação em dinheiro vivo, na boca do caixa, nas contas de campanha, porque essas doações elas não permitem a identificação da origem do recurso. E hoje, identificar a origem do recurso é algo fundamental e importante para a transparência, né, para, enfim, a gente saber que os recursos são lícitos e que têm a origem identificada, portanto, são recursos que sim se aplicam às campanhas. No momento da prestação de contas, as candidatas que foram eleitas vão ter prioridade na análise da sua prestação de contas pelo TRE, porque a diplomação vai acontecer se essa prestação de contas for aprovada integralmente ou com ressalvas. Se houver desaprovação, sempre existe, antes, né, da conclusão das análises, um período de diligências, né, de recursos, em que, por exemplo, o TRE pode falar, olha, esse recibo aqui, esse CPF não é válido, ou tem algum problema numa nota fiscal que veio duplicada, esse extrato do banco está ilegível, enfim, tem situações que, ao longo do processo de análise, o TRE pode solicitar novas informações, novos documentos. Geralmente, essas diligências do TRE, elas têm prazo de 3 dias para que a candidata responda, né? Então, é muito importante que, mesmo após o período eleitoral, mesmo após a entrega da prestação de contas, a gente permaneça atenta ao que vem do TRE até o momento final do julgamento da sua prestação de contas, né? Porque os técnicos e técnicas que analisam podem demandar alguns esclarecimentos, né? Enfim, novos documentos. Então, para isso, é preciso acompanhar o processo da prestação de contas, lembrando que aquelas que foram eleitas vão precisar fazer isso mais rapidamente, porque a prestação de contas importa para a diplomação e a posse. As obrigações podem ser contratadas pelos partidos políticos e pelas candidatas até o dia da eleição, e a arrecadação de recursos também pode ser feita até o dia da eleição. O pagamento pode até ser feito um pouco depois, né? Eu contratei, por exemplo, impulsionamento de campanha uma semana antes da data da eleição. Às vezes esses boletos eles demoram para cair. Não tem problema, você pode fazer o pagamento alguns dias depois, mas a atividade contratada foi anterior à data da eleição, né? E a arrecadação do recurso que paga essa atividade também foi anterior à data da eleição. Uma outra coisa importante de falar é o seguinte, às vezes a gente é multada, né, durante a campanha eleitoral, por algum motivo, propaganda irregular, sei lá, você recebeu uma multa por alguma coisa, você vai pagar essa multa com o seu recurso para fazer campanha? Não, não pode. Multa eleitoral não é despesa de campanha. A multa eleitoral tem que ser paga, mas com recursos de outra natureza. Não pode ser com recurso do financiamento da sua campanha. Uma outra coisa também importante é que, às vezes, a campanha tem poucos recursos, mas tem gente trabalhando de forma voluntária. Isso é possível? Sim, isso é possível. Mas o que você precisa fazer é estimar em dinheiro o valor dessa doação, desse voluntário ou dessa voluntária, e então discriminar isso. E fazer com essa pessoa um contrato, dizendo que ela vai ser voluntária para fazer tal atividade e que essa atividade você estima que tenha esse valor. E entrega isso para o seu contador, para a sua contadora, que isso vai fazer parte da sua prestação de contas de campanha. Por que isso é importante? Vamos dizer que no final da campanha está lá a sua prestação toda colocada e você não mencionou nenhum contrato, por exemplo, de gente para fazer material design gráfico. Mas você tem um monte de card, você tem um monte de coisa postada na rede social que nitidamente mostra que alguém fez isso para você.
E aí a Justiça Eleitoral pode te perguntar, mas cadê o gasto com isso? E aí você vai dizer, não, esse gasto foi uma doação de uma colaboração de um parceiro, uma parceira que eu tenho que fez para mim e está aqui, né, a doação estimável. Então, é importante que quando você tiver pessoas prestando serviço voluntário, mas que são serviços que têm algum valor de mercado, você estime isso, faça um contratinho, né, porque isso vai entrar como se fosse uma doação de campanha também, tá? Pode passar, Rosa. Aqui mais algumas dicas. Eu sei que vocês vão ter várias dúvidas muito particulares. Como eu disse, cada partido tem uma orientação distinta em relação à destinação do recurso, mas é importante que vocês, terminado aqui hoje o nosso encontro, vocês também possam olhar um pouco, né, toda essa legislação, ou pedir para alguém da sua confiança que olhe tudo isso, que verifique com o partido, né, esses documentos que eu mencionei, mas enfim, em cada cidade também pode ser diferente. Existem regras novas, né, como a regra que fala do financiamento de campanha da população negra, né, candidatos e candidatas negros e negras. Essa é uma legislação que ainda não está totalmente pacificada, ela acabou de ser aprovada no STF, então os partidos estão se organizando, alguns partidos já tinham feito toda a divisão, né, do FEFEC e vão precisar refazer isso por conta dessa legislação nova, então essa ainda é um tema, né, que ainda não está totalmente pacificado. É importante falar que as campanhas precisam indicar um advogado ou advogada, tá? Isso é obrigatório. O profissional de contabilidade é fundamental para acompanhar toda a prestação de contas, para auxiliar na verificação de CPF e CNPJ, porque saber se um CPF ou se um CNPJ é válido não é uma coisa simples que qualquer pessoa consegue fazer. Isso é um cadastro a que os contadores e contadoras têm acesso. Ter um administrador financeiro é facultativo, a própria candidata pode fazer isso, mas eu desaconselho, porque dependendo do volume de contratações e de atividades, você vai precisar de uma pessoa que tome conta da sua conta de campanha ou das suas contas, no plural. Você vai precisar de gente para fazer os pagamentos, né? Não vai dar tempo para você fazer campanha e cuidar disso, vai ser muito puxado. Então, se puder ter alguém da sua confiança que faça isso, é muito importante. Aquelas candidaturas que têm uma movimentação financeira até R$20 mil, elas podem fazer a prestação de contas por um sistema simplificado, por causa do valor. Como houve alteração do prazo todo, né, da campanha e das eleições, é importante que vocês acompanhem o máximo possível os prazos, não só de prestação de contas, né, mas de propaganda eleitoral, de postagem na internet. Tem vários prazos que foram modificados por essa emenda constitucional. Um desses prazos tem a ver com receber recursos, com pagar contas, com prestar contas. Então, conhecer esse calendário é muito importante. Eu recomendo que vocês visitem ou que vocês tenham pessoas da equipe de vocês que visite com regularidade o site do TSE para conferir informações. Esse site ele é muito importante não só para as mulheres candidatas que estão nesse momento já em campanha, mas para pessoas que estudam as campanhas eleitorais, para pessoas que querem conhecer mais sobre a legislação das eleições ou legislações dentro das eleições específicas para uma determinada questão. No site do TSE tem vídeos explicativos e tem um manual de prestação de contas que vocês podem acessar.
ou pedir para pessoas que vão com vocês cuidar disso, que acessem e que olhem, né? O principal local de concentração de informações sobre recursos, arrecadação e prestação de contas é o site do TSE, né? Mas, volto a dizer, dentro dos partidos políticos, é preciso que vocês façam essa primeira movimentação de requerer o recurso, que deve ser depositado na conta que você abriu no banco, que deve ser uma conta exclusiva para receber recursos de fundo público. Se você vai fazer vaquinha, se você vai fazer sistema de arrecadação vindo de pessoas físicas, você tem que abrir uma conta separada para isso, né? Pode passar, Rose, acho que agora só são as referências bibliográficas, que depois vocês vão poder ter acesso quando a apresentação for disponibilizada. Pronto, acho que era isso agora da apresentação. Tive que parar para beber uma aguinha. Obrigada, Adriana, você realmente fez uma belíssima apresentação. Acredito que nós todas tenhamos tido muita informação e nós temos, foi muito bom que você acabou exatamente 10 horas, significa que nós temos meia hora para as perguntas, tá? E eu não vou demorar falando não, porque são muitas o interesse que as pessoas estão tendo, e então eu vou passar. Acredito que o Hércules tenha encaminhado para você algumas coisas, mas eu vou falar rapidamente para que todas saibam do que está falando, de modo que, de repente, sana uma dúvida também. Agora, uma coisa que é geral, né, sobre a apresentação. Então, nós vamos encaminhar pelo grupo do WhatsApp, que foi criado, as apresentações, tanto a de segunda-feira quanto a de hoje. E isso não vai demorar até o início da tarde, vocês vão estar recebendo nesse grupo do WhatsApp essas apresentações, tá ok? Permaneçam no grupo, é importante, esse grupo vai ser o link de relação dessas orientações rápidas com vocês, mas tudo isso ficará também no Moodle, na plataforma Moodle, tá? Então, muitos participantes perguntando sobre financiamento das campanhas, né? A Adrelina Barbosa pergunta, quando esse recurso entra na conta? A Graciane Volotão pergunta se o formulário próprio para pedir ou receber o recurso, ou eu posso enviar um pedido formal por e-mail, tá? Maria Aparecida gostaria de saber como faço para fazer uma caixinha online. A Kátia Piva pergunta se o partido disser que não... E se o partido disser que não tem recursos? Cristiane Faria, como fazer esse requerimento formalmente? E, fechando esse bloco, tá? Marília Bold pergunta sobre a decisão da cota racial, tá ok? Então, esse é o primeiro bloco, depois nós temos um segundo bloco já, tá? Tá. Com você. Vamos lá. Vou tentar responder a todas. Se o partido disser que não tem recursos, olha só, o recurso do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha é recurso público. E isso está a informação se o partido tem ou não tem recursos e quanto de recursos o partido tem é pública. Você pode pesquisar isso na internet. Então, se você entrar no site do TSE, você vai ver lá quanto cada partido tem direito em relação ao fundo especial de financiamento de campanha. E aí você vai poder dizer, olha, vocês não têm recursos, eu gostaria de dar uma informação. No TSE diz que tem esse recurso. Tá? E aí a questão dentro do partido político com relação aos recursos é muito mais de uma divisão política desses recursos do que da ausência completa deles. Existem partidos que vão ter uma quantidade de recursos muito maior do que outros. Isso tem a ver também com a representação eleitoral desses partidos, né? Mas, em geral, a gente vê que sim, os partidos têm recursos, mas que eles fazem escolhas políticas para dividir
quem vai ter acesso a esses recursos, né? E aí, essa informação da quantidade, da disponibilidade de recursos é pública, a gente vai ter que correr atrás para conseguir garantir que as mulheres recebam 30%. No site do TSE, também vai ter a resolução de cada partido dizendo como esses 30% vão ser aplicados nas campanhas de mulheres. Então, vocês também podem entrar lá e pesquisar. No meu partido, né, Partido das Mulheres de Niterói, que é a cidade que eu moro, estou brincando aqui, né? Eu vou lá e olho. O partido disse que vai dividir assim, assim, assim. Então, isso está lá no TSE, é obrigatório ter isso, tá bom? Opa, peraí, perdi aqui a pergunta. Estou olhando aqui no celular, gente, que a pergunta veio para cá para mim. Quando o recurso entra na conta, já pode entrar, mas antes de entrar na conta, o recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha tem que ser requerido pela candidata em formulário específico, não pode ser por um e-mail genérico, tá, Graciane? Existe um formulário. Então, você vai solicitar a direção do seu partido que você quer o formulário para requerer o Fundo Especial de Financiamento de Campanha a que as mulheres têm direito. Então, o partido ele vai te mandar esse formulário tem que ter a sua assinatura, os seus dados, seu CNPJ de campanha, você quem vai preencher, e esse requerimento é direcionado ao Diretório Nacional do seu partido, tá? O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele vai para o Diretório Nacional e esse diretório distribui em todo o território. Então, você precisa pedir ao partido esse formulário, esse requerimento, enfim, o nome que tenha, tá? Você precisa solicitar isso à direção. E com isso já respondi também a Cristiane, né? Como que eu faço para ter uma caixinha online? O financiamento pode ser feito com doações de pessoas físicas, como eu falei. Você pode fazer a caixinha online, por exemplo, nesse modelo de vaquinha virtual, mas, em geral, esse modelo você faz obedecendo às regras do TRE e contratando uma empresa que é responsável por isso. Você não pode fazer essa vaquinha comum que as pessoas fazem para arrecadar recurso, enfim, para questões pessoais. Você vai ter que olhar no manual do TSE as regras para isso acontecer, tá? Porque as doações devem ser feitas só por pessoa física, as doações têm que ser feitas somente por modo eletrônico, não pode ser dinheiro na boca do caixa. Então, tem algumas especificidades que, para você conseguir fazer a vaquinha online, você tem que obedecer. Você já pode fazer, mas é importante que você faça da forma correta, e aí, então, você tem que contratar a empresa que faz essa vaquinha, tá? E, para isso, você vai ter que abrir uma conta de campanha específica para receber os recursos da sua vaquinha, tá? Não pode ser a mesma conta que você recebe recursos do fundo partidário ou recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, tá bom? A Marília pergunta sobre a cota racial. Então, Marília, eu ainda não sei te responder sobre isso. E vou te dizer isso muito humildemente, porque essa é uma decisão extremamente recente. Eu não vi ainda como que os partidos vão se organizar. Eu já ouvi dizer, mas não tenho aqui ainda uma resposta definitiva, que esse primeiro ano, os partidos que não cumprissem não seriam penalizados, e se for dessa forma, eu imagino que muitos partidos não irão cumprir, né? Mas o que eu vejo é que essa decisão, nesse momento, dificultou um pouco a organização que os partidos já vinham fazendo, porque não estava previsto esse tipo de coisa, e aí entrou quando a campanha já estava começando, né? Então, eu acho que vai ser muito difícil para os partidos organizarem isso de uma forma realmente correta, vai ser um grande desafio, e eu acho que vai ser necessário a gente ficar muito vigilante sobre essa aplicação, principalmente a população diretamente interessada. Mas posso, no decorrer ainda do curso, verificar com mais calma quais são as regras que estão sendo adotadas. Essa decisão aconteceu semana passada, gente, só para vocês terem ideia do quão ligeiro foi tudo isso, né? E de como a gente realmente está sem informações. Então, foi na semana passada um julgamento definitivo.
eu posso reunir um pouco mais de informações, passar para a equipe do curso, para que chegue até vocês. Mas, nesse momento, eu não sou a única que está ainda com... sem saber muito bem como que as coisas vão acontecer, né? Tudo isso ainda está sendo resolvido, então a gente vai ter que aguardar mais um pouquinho. Obrigada, então, Adriana. Agora, antes de passar para o próximo bloco de perguntas, só registrando os municípios que estão presentes, nós temos Petrópolis, Rio de Janeiro, Búzios, Maricá, Campos de Goytacazes, Duque de Caxias, Mesquita, Cachoeira de Macacu, Niterói, Teresópolis, Paraty, Mangaratiba, Resende, Volta Redonda e Porto Nacional de Tocantins. Então, nós estamos passamos do estado do Rio de Janeiro, embora o nosso projeto seja uma formação específica para o Rio de Janeiro. Mas bem-vinda a representante do Porto Nacional de Tocantins, tá ok? Vamos passar, então, para o próximo bloco. Deixa eu chegar aqui. Não. Fui a tela no sentido contrário, gente, desculpa. Vamos lá, aqui, cheguei. Nós temos, então, a Lívia Patrícia Garcia. O fundo partidário e o dinheiro que o candidato recebe está sujeito à jurisdição dos tribunais de contas? Uma pergunta. O artigo 70 da CRFB, né, de 88... Constituição da República Federativa Brasileira de 88, diz que qualquer pessoa que guarde, arrecade ou administre dinheiro público deve prestar contas que serão fiscalizadas pelo Tribunal de Contas. A outra pergunta é, Lívia Bastos e Natália Pauquinho perguntam sobre o impacto na prestação de contas das candidatas que não tinham conta aberta até o dia 26 de setembro. Essa, né, bom, se você vai responder. Lívia Bastos pergunta se não é obrigatório abrir 3 contas, sobre a obrigatoriedade das contas. E Júlia Neves pergunta, existe um padrão desse recibo eleitoral? Maria Aparecida Pereira, ela pergunta em qual conta a candidata pode depositar o valor de sua própria doação. Patrícia Garcia, o dinheiro público recebido poderá ser fiscalizado pelo TCE ou TCU? E Marília Bolt pergunta sobre a decisão da cota racial. A Marília perguntou exatamente o que você já havia respondido, né? Mas, enfim, com você, Adriana. Você recebeu essas perguntas, não é? O Hércules Lima. Então, com você, tá? Obrigada. Então, vamos lá. O que fala... Deixa eu abrir aqui o documento para eu ler para vocês. Espera aí só um minutinho. O que fala a resolução 23607 sobre as contas, né? O prazo para abertura de conta era normalmente até 15 de agosto, que era o dia em que começava a campanha eleitoral. E esse prazo foi adiado, né? Então, o prazo final de abertura de contas dos partidos para as eleições de 2020 é 26 de 9 de 2020. As contas deveriam estar abertas até esse dia. É possível você abrir uma conta bancária para doação de campanha, para o fundo partidário e para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Não é obrigatório você abrir todas essas 3, mas é importante, no meu ponto de vista, que você tenha essas contas abertas, porque se você tiver recursos para receber de uma dessas 3 naturezas e você não tiver a conta aberta, você não consegue receber o recurso. Então, se você não abrir uma conta doações de campanha, nem você mesma vai poder doar para você, porque você não pode doar na conta do fundo partidário nem da conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Essas contas, elas são abertas para movimentações distintas e para recursos que vêm de dotações distintas. Então, é importante
abrir as 3 contas, estar com essas 3 contas funcionando, mas obrigatório não é. Vai ter gente que não vai conseguir ter acesso a fundo partidário. A última campanha, por exemplo, que eu fui administradora financeira, a minha conta de fundo partidário ficou zerada, do dia que abriu ao dia que fechou, não serviu para nada. Mas, se esse recurso aparecesse e precisasse entrar na minha conta, ela estava lá esperando. Seria muito bem-vindo, né? Então, obrigatório não é, mas necessário pode ser. Então, o importante era isso. Quem não conseguiu abrir a conta até o dia 26 de setembro, o que acontece? Não sei responder essa pergunta, porque tinha que estar aberto até o dia 26 de setembro. Você vai ter que procurar os contadores e os advogados do seu partido para tentar saber o que pode ser feito. Eu não sei se essa pessoa que perguntou isso... Cadê aqui o nome? Lívia, né, e Natália, se conseguiram abrir depois do dia 26 de setembro, né? Porque esses prazos, eles são previstos na legislação eleitoral, né, no marco normativo das eleições. Não são prazos que a gente pode alongar, enfim, modificar. Existe um prazo para o Brasil inteiro, né? Então, você vai ter que consultar aí o advogado do seu partido para saber o que vai acontecer. Com relação à fiscalização do recurso recebido, essa fiscalização ela vai ser feita pelos órgãos da Justiça Eleitoral. Então, a prestação de contas ela é feita toda dentro do sistema de Justiça Eleitoral. Você informa o TRE faz lá as análises e tudo isso é sujeito, sim, ao acompanhamento dos tribunais de contas, né, do Estado. Porque são recursos públicos, mas volto a dizer, quem julga a sua prestação de contas não é o TCE. Quem julga a sua prestação de contas é o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. Não que isso seja... então vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil, não é isso que eu estou mencionando. É que são órgãos distintos e tudo que se relaciona ao processo eleitoral fica sobre a responsabilidade dos tribunais regionais eleitorais, tá? Nesse caso que a gente está mencionando aqui. Deixa eu ver se faltou alguma outra coisa aqui. Na verdade, vocês podem abrir não só 3, como 4 contas, né? Porque também tem uma conta de... Como é que chama? Outros recursos? Outros recursos, né? Que é uma conta que você usa para outras atividades e essa é uma única conta que é obrigatória para o partido político, não para as candidatas, tá? O valor da sua própria doação, Maria Aparecida pergunta em qual conta deve ser depositado. Então, deve ser depositado numa conta que você vai abrir, que é específica para receber recursos que não vêm de recursos públicos. É uma conta chamada Doações para Campanha. Então, você abrindo essa conta, você pode receber os recursos que você mesma está doando, você pode receber recursos que outras pessoas que você conhece estão querendo doar para você, ou os recursos vindos dessas vaquinhas, né? Acho que já foram todas. E o recibo eleitoral. O recibo eleitoral não é a candidata quem gera, tá? É o próprio sistema do TRE que gera esse recibo, já com aqueles espaços para você preencher sobre a doação. Então, é um modelinho, um padrão único, o partido recebe isso, você com a sua contadora vai receber isso, e aí esses recibinhos vão sair de acordo com as doações que foram feitas, tá? Não é um modelo que você vai gerar, isso vai vir gerado pelo próprio sistema que o seu contador ou a sua contadora já opera. Geralmente, gente, o partido contrata, né, um advogado para todas as campanhas, um contador ou contadora, um escritório, né, que vai cuidar da contabilidade dessa prestação de contas. Vocês precisam acompanhar, obviamente, ter contato com quem nessas equipes vai estar ali no dia a dia
assessorando vocês, mas, em geral, o que acontece é isso, né? O partido contrata escritórios que já, enfim, acompanham esse tipo de atividade para prestar esse serviço para as candidaturas, né? Então, o recibo eleitoral, ele vai ser gerado por esse sistema, nesse modelo único, que é um padrão que tem que ser obedecido por todas as candidaturas. Nós já estamos encaminhando daqui a pouco para o fim, então quem quiser fazer mais alguma pergunta, façam agora, tá? Porque após essa fala da Adriana, nós encerramos as inscrições de perguntas, tá bom? Temos mais 3 aqui, Adriana, e quero registrar também a presença dos municípios de Piraí e São João de Meriti. Que bom. As perguntas, então, que eu ainda tenho aqui, dizem respeito a, o formulário próprio para solicitar o fundo partidário, né, tem que estar fazendo uma reafirmação, e se ainda estamos dentro do prazo para solicitar o fundo partidário, onde encontro a tabela dos depósitos. Tá? E uma coisa, antes, Adriana, eu queria informar que nós colocamos o link do grupo do Zap, do WhatsApp, aí no chat, tá? Para vocês poderem entrar a aceitar, né, o convite enfim, para participar do grupo, tá bom? Assim, muitos elogios, né? E também quero registrar a presença da Helena Piragibe, que é a presidenta do CEDIM, que está como na nossa gestão agora, eu digo nossa porque como IBAN eu faço parte também, sou uma conselheira do CEDIM, assim como enfim, estamos aqui, não sei se a Edna está também aqui, mas estou sem, tá? Que bom, obrigada. A Edna também é conselheira do CEDIM, está participando também. Obrigado, Edna, obrigado, Helena, por estarem aqui. Fazemos parte dessa gestão, da primeira gestão com a presidência da sociedade civil, tá? É sempre bom a gente fazer esse registro, né? Tá, então, Adriana, e agora, gente, o número de perguntas, nós encerramos as perguntas, tá bom? Adriana, por favor. Então, existe formulário próprio para solicitar o fundo partidário, existe. Todos esses fundos, eles têm formulários próprios, tá? Você tem que solicitar na direção do seu partido, tá bem? Em geral, o que você vai solicitar é o fundo do financiamento especial de campanha. Fundo especial de financiamento de campanha. Esse tem o formulário e você tem direito a receber. O fundo partidário, ele às vezes não é suficiente para a campanha eleitoral, porque ele pode ser utilizado em outras ações do partido e ele é depositado ao longo do ano. O fundo especial de financiamento de campanha, que é um outro fundo, esse sim é só para a campanha, e aí você tem que requerer também para ter acesso a ele. E ainda estamos no prazo, sim. A tabela para você saber qual é o recurso que cada partido tem direito dentro do FEFEC fica no site do TSE, tá? Esse é o site onde a gente vai encontrar todas as informações sobre financiamento de campanha do Brasil inteiro, além de encontrar a tabela com limite de gastos, enfim, uma série de informações, tá bom? Essas foram as últimas 3, Ângela, mas eu vi que já chegaram mais algumas aqui, não é isso? Isso, é isso mesmo, tá? Eu quero também registrar a presença da Luciana Targino, que é conselheira também do CEDIM e está aqui conosco, tá? E um aviso de que o link com o vídeo do YouTube do primeiro webinário está no grupo do WhatsApp também, tá, gente? E aí nós temos as últimas perguntas, tá? Como discriminar a natureza de cada conta, né? A vaquinha virtual é destinada a uma conta exclusiva, já há doações em prazo, tem prazo para a transferência para a conta da vaquinha?
Como é gerado o recibo eleitoral? A Edna Calheiros nos pergunta, até R$ 20.000 a prestação de contas pode ser feita direta pela candidata? Angélica Santos pergunta, o único meio de movimentação das contas é por meio de cheques ou é possível débito? Viviane Lugão, eu sou advogada e estou com a dúvida da Natália também, pois não temos contas discriminadas na candidatura. Graciane Volotão, eu abri 4 contas, pois fiz o financiamento coletivo e havia entendido que para melhor prestação precisava ter a conta específica para o site Voto Legal, que foi a plataforma que contratei para o financiamento coletivo. Essa nós encerramos aqui as nossas perguntas. Agora, vocês podem continuar enviando as dúvidas que ao longo da nossa formação nós vamos respondendo a vocês, tá certo? Pronto, Adriana, fica com você. A Graciane deu a dica, né, mulheres? Eu não posso indicar uma plataforma, fazer propaganda de uma plataforma de arrecadação de recursos, o IBAN não pode fazer isso. Mas é isso, busquem esse serviço, né? Procurem um serviço, contratem então um serviço que é uma plataforma para fazer o financiamento coletivo. Se você fizer o financiamento coletivo com a contratação de uma plataforma, eles vão, é um serviço profissional, é uma empresa, né, que trabalha com isso, você vai poder colocar esse custo na sua prestação de contas, né, a contratação dessa empresa, e eles já sabem todo o procedimento com relação aos prazos para transferência para a sua conta. Existe um delayzinho, entrou o dinheiro na plataforma, esse dinheiro fica uns diazinhos lá fazendo, né, 1 hora e depois ele vai para a sua conta. E é justo, porque a plataforma ganha justamente em cima desse tempinho que o dinheiro demora para passar, mas enfim, é melhor você contratar isso do que você tentar fazer de outra forma. O recibo eleitoral já respondi, né? Ele é gerado automaticamente pelo sistema da prestação de contas. Edna, não é possível a candidata fazer diretamente essa prestação, tá? O sistema de prestação de contas, ele é um sistema acessado por pessoas cadastradas, e é preciso que esse acesso seja feito pelos profissionais de contabilidade, que vão estar cuidando dessas contas todas, das campanhas. Para os partidos políticos, também é importante que as mulheres candidatas consigam ter suas prestações de contas aprovadas, porque os partidos precisam de nós, mulheres, né? Então, esses partidos têm que contratar as contadoras e contadores e têm que fazer a nossa prestação e têm que apoiar esse processo aí de prestação de contas. Mas, quando eu falo que é simplificado, mas é um modelo que também não pode ser acessado de modo privado pela candidata, não, tá? O que mais aqui? A Angélica pergunta sobre a movimentação, se é só por cheque ou é possível débito. A movimentação, a única vedação, Angélica, é você usar o dinheiro vivo. Dinheiro vivo é problema para a eleição, tá? Não pode ser usado, porque o dinheiro vivo, você não consegue comprovar a origem, certo? Então, você pode usar transferência eletrônica de valores, você pode fazer o que você coloca aqui, né, como débito, você vai fazer isso eletronicamente. A conta de campanha, geralmente, a gente não tem cartão, a gente não recebe cartão. Alguns bancos não costumam dar o cartão. Você pode pagar com cheque ou você pode fazer a transferência eletrônica, cadastrando lá no seu computador, no seu celular, a sua conta, e fazer tudo eletronicamente. Isso é possível, tá? Que mais? As contas discriminadas. Quando você vai no banco abrir a conta, isso já devia ter sido feito, né? Geralmente os bancos, eles já sabem de todo esse sistema de abertura de contas. Então, o banco mesmo faz para você essa abertura das contas separadas. Uma conta que vai ser a sua conta para doações, né? A conta vai se chamar isso, doações de campanha. A outra que é fundo partidário e a outra que é fundo especial de financiamento de campanha. O próprio banco vai abrir essas contas separadas para você, se você der essa orientação ao banco, tá? Só que isso tudo eu estou falando de um prazo que já expirou.
Como eu estou vendo que tem muita gente aqui comentando que não conseguiu abrir no prazo porque a própria emissão do CNPJ saiu já com atraso, aí eu acho que vai gerar uma possibilidade de recurso junto ao TRE para dizer, olha, eu não abri porque o meu CNPJ saiu com atraso, e saiu com atraso não é culpa da candidata, né? Saiu com atraso a expedição. A documentação foi entregue, estava tudo em dia, e saiu o CNPJ depois, aí é um problema que a justiça vai ter que lidar com isso, né? Então, acredito que isso é algo que vocês vão poder recorrer no sentido de garantir aí que esses prazos não foram cumpridos, não por uma incapacidade da candidata de manejar essa agenda, mas por uma demora na emissão do CNPJ que vem da própria Justiça Eleitoral, né? Acho que já foram todas, Ângela. Sim, foram todas, sim, e foram vários os elogios, né? Você, inclusive, elucidou bastante a questão das diferenças entre o fundo partidário e o fundo eleitoral, então isso ficou claro, né? A Kátia Pifa diz isso com bastante coisa, que agradece a você essa questão de ter sido... Diga. Só um comentário sobre o fundo partidário que eu queria fazer, que é o seguinte... Nós, mulheres que somos de partido político, temos que estar de olho no fundo partidário o ano inteiro. Inclusive porque o fundo partidário tem que destinar recurso ao empoderamento das mulheres, ao impulsionamento das mulheres na participação política. Isso já tem uma cota. Eu não falei muito sobre isso hoje porque hoje a gente está falando de campanha. Mas quem é de partido político aqui vai ter que travar essa discussão sobre o fundo partidário, sim, com as suas direções municipais, estaduais, para que ele seja utilizado ao longo do ano inteiro. Uhum. Tem toda a razão, muito bem lembrado essa distinção, né? Nós precisamos fazer a continuidade da formação, de nossa formação mulheres, né? Na questão política, se nós estamos avançando nesse processo de participação política, que é o que mobiliza essa nossa formação, né? Claro que queremos vencer, todas nós que estamos aqui, queremos participar, queremos ser vencedoras, mas se nós não conseguirmos nos elegermos, nós temos que manter esse capital eleitoral que nós estamos conquistando com as experiências, né, vividas ao longo dessa campanha. Nós vamos continuar com isso para 22, depois 20, 24 e por aí vai, né? Nós temos, e isso eu estou dizendo porque nós temos um processo de mentoria ao longo do nosso projeto. Então, vocês vão prestando atenção de que nós estamos trabalhando não apenas com a questão da transmissão de conhecimento, que é fundamental nesse momento, mas também ao longo, né, fazer com que todas nós tenhamos a possibilidade de continuar nessa nossa vida partidária, tá? O que precisa fortalecer a presença das mulheres nas estruturas partidárias. Isso é que é fundamental para que a gente avance nessa nossa forma, né, de assumir as cadeiras, tanto nas câmaras de vereadores, quanto no Congresso e também no Executivo, né? Mulheres mais fortes na política e também com processos eleitorais mais igualitários, mais equitativos, entendeu? De forma que a gente consiga com maior equidade. Isso é que a gente está em busca. Eu quero agradecer muito a Adriana e disponho a palavra para você fazer suas considerações, suas despedidas, entende? Não vamos avançar, porque a gente sabe que esse horário é um horário muito apertado para todas nós que estamos aqui, tá? E em campanha, 5 dias, 3 dias, é algo assim que faz muita diferença. Então, Adriana, por favor, suas despedidas. Eu quero agradecer muito, dizer que eu contribuo nesse momento com o IBAN de forma voluntária. Sou uma parceira, uma velha amiga e uma colaboradora do IBAN, uma entusiasta da participação das mulheres na política. Fico feliz de ver muitas aqui que eu conheço há tantos anos, companheiras de várias outras missões e atividades.
Eu vi que no chat a Luciana Targino, querida, um beijo, postou o link para vocês conseguirem ver no site do TSE a lista do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Estou à disposição, quando a plataforma Moodle estiver aberta, para continuar em diálogo com vocês. E espero que a gente consiga ter uma campanha realmente importante para as mulheres, que a gente consiga passar por essa campanha superando os desafios. Vi aqui várias companheiras falando da relação com os bancos. Gente, a relação com o capitalismo também precisa ser muito bem elaborada por nós. Os bancos, às vezes, não gostam de abrir contas eleitorais. E, principalmente, assim, nas cidades menores, a gente tem uma oferta de rede bancária pequena, é uma luta, eu sei disso. Mas a gente precisa, juntas, se fortalecer mais para, inclusive, ter essas dicas em outras oportunidades, né? Que banco que é bom para abrir uma conta, porque conta de financiamento de campanha não rende nada para o banco, né? Só chateação, mas, enfim, estou à disposição e é isso. Vamos encher as nossas câmaras legislativas de mulheres qualificadas e mais fortes na política. Ok, Adriana, muito obrigado. Nós estamos caminhando, então, para o encerramento. Eu acho que agora todas nós poderíamos abrir os nossos microfones para dar aquele tchau. Diga, quem quer falar? Viviane Lugão, tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Eu abri o microfone porque eu estou com uma inquietação muito, muito grande, que eu precisava, por gentileza, se não for incômodo, tirar essa dúvida. Porque aqui na minha cidade, eu moro numa cidade pequena, Cachoeira de Macacu. Isso, e o nosso banco, onde estavam sendo concentradas todas as contas eleitorais, ele foi explodido. Onde as pessoas literalmente. De verdade, explodiram literalmente. Ontem. Foram 3 explosões, o prédio, inclusive, é um prédio habitacional, quase veio abaixo e o banco não existe mais. E eu precisava tirar a dúvida de como que a gente vai fazer. Porque eu fui uma das que colocou a pergunta também, que nós não temos essas contas discriminadas. E agora, sem o banco, eu estou muito preocupada. O banco, bom, eu deixo para a Adriana responder, mas o banco provavelmente é uma agência de um banco maior. Aí provavelmente você vai ter que movimentar pelas outras agências e de modo eletrônico. Mas, Adriana... Olha só, Viviane... Com a ausência da agência física, você pode permanecer com a sua conta e usá-la em modo digital, tá? Então, se você já cadastrou a sua conta num aparelho de celular ou no computador, você vai fazer o uso dela normalmente. Por aqueles aplicativos que o banco disponibiliza, né? O banco, eu vi já qual é o banco no chat, eu fui lá olhar. Você pode entrar em contato com o banco, a central do banco, e pedir para que eles autorizem essa movimentação financeira toda, porque, na verdade, a agência, para as campanhas, ela só vai ter uma importância com relação a pegar os talões de cheque. Toda a sua movimentação, ela pode ser feita digital. Mas se o banco foi explodido, eu nunca vi isso antes, eu não tenho uma certeza para te dar. Já aconteceu isso em tal cidade, aí realmente não. Mas você procura o banco, né? Mesmo que ele esteja com a agência física destruída, o banco continua existindo, a sua conta continua existindo, o que está lá na sua conta vai continuar existindo e você vai operar, então, digitalmente. Mas é bom você procurar a gerência do seu banco, né? Enfim, tentar esse contato para ver como que você consegue acesso a cheque e outras documentações. Com certeza, eles vão ter interesse em resolver isso muito rápido, não por causa da sua conta, mas porque eles têm uma carteira, né? Eles têm uma carteira de pessoas que estão lá com contas físicas e jurídicas, então alguma resolução eles vão dar em breve. Ok, então. Tá bom, então vamos abrir o nosso microfone só para a gente dar tchau e que nós vamos encerrar a nossa gravação. Obrigada a vocês, tá? A todos. E aí estamos, então, encerrando. E quando a gente encerra, gente, nós temos todo um processo, depois a nossa equipe continua. Então, não se sintam tristes se forem sendo retiradas da sala, tá ok? Porque nós permanecemos aqui. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, até sexta. Até sexta. Até sexta. Tchau.
Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.